Olá, aqui no livro de Atos, no capítulo 13, primeiro em diante, fala assim: a igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-vos Barnabé e a Saulo para a obra que o tenho chamado. Então, jejuando, orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, palavra profética, palavra que estava escrito a muitos, e nós vemos que naquela época, nesse momento, a palavra de Deus diz que havia também homens doutores que havia sido liberto, havia entendido o poder da palavra, havia recebido algo, um potencial superior para que fizesse a obra do Senhor. Aqui nós vemos que havia doutores ali na igreja de Antioquia. Havia alguns profetas doutores. Louvado seja Deus. Vemos que a palavra de Deus, ela veio para toda a humanidade. Não tem grau de instrução, nem pessoas também sem grau de instrução. A palavra de Deus veio para atingir a todos. Então aqui a palavra do Senhor diz que eles, orando e jejuando, é necessário. A palavra de Deus diz hoje, orar e jejuar, sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. O jejum, ele nos fortalece quando nós estamos consagrando a nossa vida. E aqui estavam eles orando e jejuando. O Espírito Santo disse, eles, os homens orando, Manaém, que fora criado com o tetrarca, e Saulo, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio e Cirineu. Esses homens estavam constantes em oração e jejum. E o Espírito Santo falou entre eles: separai, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Saulo, Barnabé, separado para ir de encontro a muitas gentes. Para isso Deus o encontrou, Jesus Cristo o encontrou e o preparou, mesmo ele sendo duro de coração. Esse Saulo é aquele Paulo que foi transformado. E assim diz a palavra do Senhor, orando, então jejuando e orando, e sobre eles os irmãos colocaram as mãos e os despediram. E os enviaram. Louvado seja Deus. É assim que acontece na obra do Senhor, para que seja pregado o Evangelho até os confins. Que Deus possa falar melhor no seu coração.